Recupera Rio Branco. Não só essa rua, como o bairro Taquari como um todo, há 20 anos não recebia um tratamento como está sendo recebido hoje. Essa ideia da prefeitura, limpar tudo, ajeitar nossas ruas. Rapaz, era o sonho, né, dos moradores aqui do bairro. Durante o tempo que eu moro nessa travessa, é o primeiro benefício que essa travessa está recebendo. Há mais de 20 anos não viu máquina aqui nessa rua. Inclusive não tinha meio-fio, agora já estão começando a fazer meio-fio. E agora foi bem feito mesmo, sabe? É isso que nós queremos no nosso bairro. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade. Bom, eu me chamo José Dourado de Souza, né? Sou professor titular da Universidade Federal do Acre e atualmente eu sou diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Sou historiador, né? E fiz meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu nasci às margens do rio Envira, né? Lá em Feijó. A referência que nós temos é que seria 7 praias abaixo de Feijó. Essa era uma medida que se utilizava lá, principalmente porque a viagem era sempre pelo rio. Sou filho do casal de seringueiro, Irene Dourado de Souza e José Ribamar Ferreira de Souza, né? É um casal que teve 11 filhos, né? Mas eu sou o último desses 11 filhos. E quando eu nasci, né, o meu pai já tinha falecido alguns meses antes, né? Minha mãe então ficou com esse compromisso, né, essa responsabilidade de criar os filhos, né? Uma já tinha falecido, 2 já tinham falecido, né? Então foram 9 filhos que ela cuidou de criar, eu sendo o mais novo. Então nós fomos criados sobre a orientação de nossa mãe, e trabalhando, né? Ela teve que trabalhar nos roçados, né? Plantando, criando animais, e também tinha umas estradas de seringa na colocação, que lá onde eu nasci chamava colocação Laranjal, né? E ela também começou a arrendar, né, as estradas de seringa que a gente tinha, que era uma forma de... Esse arrendamento arrendava para um comerciante da cidade. E ali naquele comércio a gente pegava algumas coisas essenciais, como querosene, sal, açúcar, né, tecido, essas coisas que a gente não podia produzir no seringal. Mas no mais, no seringal ali a gente produzia tudo. Morava de um lado, onde fazia criações, e do outro lado tinha uma ilha onde a gente fazia plantações. Plantações mais diversas, uma praia grande. Tinha, no verão, né, você tinha o privilégio de ter muitos ovos de tracajá, né, que a gente tirava na praia, e aí se plantava muita coisa, né, melancia, girimum, pepino, sabe? Aí também na praia, milho, arroz, tinha um tipo de arroz que plantava na beira do rio, e também os roçados maiores, de macaxeira, de banana, de cana, né? Tinha um pequeno engenho, né, que se fazia cana. Enfim, esse era o nosso ambiente. Eu devo dizer que até hoje, né, tenho 68 anos de idade, mas as coisas que eu vou fazer, seja qual for, sempre aparece essa cultura do seringal que está arraigada dentro de mim. Bom, com 12 anos de idade, né, eu vim para Rio Branco. O processo da gente vir para Rio Branco foi um processo muito doloroso, né, porque a minha mãe, anos antes, adoeceu e não teve tratamento lá, teve que vir para cá. E aí, quando chegou aqui, alguns parentes dela convenceram de que ela tinha que largar aquela vida do seringal e vir para cá, né? E aí, então, começou uma luta de conseguir condições para vir para cá. E eu fui um dos últimos a vir, né? E era assim, a gente vinha num avião da FAB, e naquele sufoco. Eu acho que foi mais de 2 horas esse voo de Feijó para cá, né? Tinha minhas irmãs que iam me apanhar no aeroporto, né? Porque não sabia nada, e elas iam a pé, foram a pé. E quando chegou lá, tinha um conhecido já da família que estava vindo também, e foi um táxi naquele tempo, era uma rural, né? Rural, aqueles carros rural, né? E aí eu fui colocado na rural, na carroceria atrás, no bagageiro da rural, né, junto com as malas, e vim. A casa nossa aqui, que meus irmãos que vieram anteriormente já estavam lá morando, né,
Era uma casa que estava de chão batido, ela estava coberta de telha, uma telhinha fina que tinha, e uma casa no chão, no barro, né, chão batido que a gente chama, e tinha um quarto, né? Era nos terrenos de loteamento ali do Tomé Manteiga, que fica ali perto do hospital de base, pronto-socorro, né? E precisamente ali na rua Travessa Barão do Rio Branco, que é uma travessa da U Carneiro, né? Então, quando nós chegamos ali, tinha umas 2 ou 3 casinhas, né? Aquela ocupação, né? Era vendido, o Tomé Manteiga vendia os terrenos. Então não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha esgoto. E aí então tinha uma vizinha que tinha feito uma cacimba, mais ou menos uma distância assim de uns 50 metros. Outra coisa que aconteceu também foi o seguinte: quando ele resolveu fazer uma cacimba, cavou uma cacimba, já estava com uns 4, 5 metros de fundura, né? Já estava dando água. Aí de noite vinha um pessoal da festa e passava exatamente, como se diz, roçando, né, a nossa casa. E mais atrás, a uns 10 metros, ele cavou a cacimba. Aí uma senhora que vinha, uma moça, né, não prestou atenção, que tinha um buraco ali, ele também não tapou nem nada, e essa mulher caiu nessa cacimba. E foi uma confusão danada por causa dessa mulher, primeiro porque ela ficou os gritos lá e teve que tirar. E para tirar foi uma maior luta, mas aí tinha uma escada, ela conseguiu subir. Bom, aí, assim, essa vida que nós passamos a levar, veja só, nós morávamos no Seringal, onde a gente, para comer, você definia no mesmo dia que amanhecia, né? Você não tinha previsão de nada, não tinha. Se você matasse, por exemplo, um porco, eu lembro, minha mãe matava um porco, ela já definia, um quarto traseiro era nosso, que é para fazer um grande cozido ali, e dava para comer de manhã, né, meio-dia e à noite, né? Aí os outros já eram divididos, né? Esse quarto dianteiro é para o fulano de tal, um vizinho, né? O outro dianteiro para fulano e o outro traseiro para outro. E depois, quando matava novamente um porco, ela ia fazendo rodízio, né? Para não ficar o quarto dianteiro sempre com o mesmo vizinho. Vizinho que eu falo é vizinho que ficava assim, o mais perto que ficava 30 minutos de caminhada, né? E eu tinha um irmão, Manuel, o Manuel era o responsável de fazer essa entrega. Matou o porco, pelou, organizou tudinho, bota na estopa, Manuel, vai deixar isso aí para fulano, isso aqui para fulano, isso aqui para fulano, né? E, enfim. Mas então, tudo que a gente precisava ali, a gente tinha, no sentido de que tinha possibilidade de alimentação, tá? Então, era uma coisa que não se preocupava. Agora, ao vir para Rio Branco, aí é diferente. Então, só voltando um pouquinho lá no Seringal, para comer a gente conseguia, né? Se eu quisesse, eu, mesmo com pouca idade, ia lá na beira do rio com um caniço ou uma linhada, né? E com alguns que a gente chamava, não sei como é o nome, moçorondongo, é uns bichos de coco que tem, branquinho. Você escava aquilo ali, jogava, aí era um piau que vinha aí de meio quilo para cima, né? E então, tinha todas as oportunidades de alimentação, né? Então, aqui foi diferente. Aqui, quando nós chegamos, nós tivemos que todos trabalhar, né? Todos trabalhar. A única irmã que tinha um trabalho certo, a irmã Nazaré, que inclusive já faleceu, arranjou um emprego de auxiliar de enfermagem no hospital infantil. E, às vezes, ficava até de 6 meses esperando o dinheiro chegar, porque naquele tempo não tinha banco, né? O dinheiro vinha, era de avião mesmo, para ser pago, né? Até anteriormente tinha umas histórias aí que contavam que o governador mesmo pagava, ele mandava fazer a fila, né, dos funcionários públicos e ia entregando o dinheiro para cada um, né? Então, nesse tempo já estava mais um pouco moderno, mas não tinha essa coisa de banco, o dinheiro era pago ali, às vezes demorava a chegar. Então, nós todos tínhamos que trabalhar, e minha mãe sempre insistindo que tinha que estudar, tinha que estudar, tinha que estudar. Eu até teve um tempo que as minhas irmãs estudavam numa escola muito distante, ficava mais de 1 hora de viagem a pé, e eu às vezes ia com elas lá no Seringal, né? Mas eu não tinha paciência, eu ficava ali e fugia, ia atrás dos animais, de boi, essas coisas todas, né? Então, realmente, eu aprendi a ler e escrever com minha mãe em casa, porque todo dia de manhã ela acordava e ia ensinar. Ela nunca estudou regularmente, ela deve ter tido aí em torno do que corresponderia à 4ª série primária, mas ela conseguiu fazer a nossa alfabetização. Então, quando nós chegamos aqui, a determinação dela era essa, tem que estudar.
Então, quando eu tinha uma irmã que já era professora primária e participava da direção acho que era UPEA, não sei se eu esqueço não, União dos Professores Primários do Acre, um negócio assim. E aí, essa UPEA, a sede dela ficava pertinho da escola 1º de Maio, né? Lá onde hoje é um prédio que era do Banco do Brasil, depois não sei se passou para a Caixa Econômica, o que é. E ela conseguiu uma vaga para mim, aí eu fui estudar nessa escola, né? E então, com 12 anos de idade, molecão, né? E junto com os meninos bem menores. Mas mesmo assim eu não escapei dos cascudos e rasteiras, né? Devido a ser aquela pessoa meio esquisita, né? Magra, comprida, né? E o pior, a mamãe lá em Feijó, ela fazia o seguinte, ela pegava os tecidos lá no comerciante que arrendou as estradas seringas. Se eu não me falha a memória, era do Osmar Santo, né, que eu lembro. Ela ia lá e comprava os cortes, chamava corte de tecido. Né? Então ela comprava só um corte e dali fazia a nossa roupa. E fazia então a bermudinha e a camisa do mesmo jeito, uma roupa listada, né? E aí ficava bem completinho, né? Aí foi o primeiro nome que os meninos me deram na escola, Zé Completo. Aí é o Zé Completo, eu fiquei com o nome do Zé Completo lá. E aquilo ali foi interessante. Então, eu acho que foi um dos primeiros desafios. Primeiro, porque eu achava muito interessante ter que conviver com um monte de gente diferente, meninos diferentes e tal, tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu tinha que suportar as minhas limitações de feições, né, de roupa e tudo mais, uma sandalinha de borracha, essa coisa toda, né? Isso, nesse tempo eu ainda nem sonhava em ter um quichute. O quichute que eu fui ter foi quando já estava no colégio acriano, no ginásio, né? O quichute é coisa de luxo já. Então, e aí nós tínhamos que trabalhar, matriculado lá no centro da cidade e eu morando no Bosque. E aí então eu tinha que ir para lá. Então, um dos primeiros trabalhos que eu tive, porque eu vou ficar um período longo de trabalho nas ruas de Rio Branco, foi uma senhora, chama Madame, né? Madame, como é que é? É que lê mãos, né? A Madame que lê mão, né? E ela precisava distribuir uns panfletos, uns papelzinhos de propaganda dela, né? E aí, então, eu fiz amizade com um filho da minha professora, a professora Luísa, né? E aí eu fiz amizade com o Ademir. E o Ademir, um dia, ele começou a conhecer, e eu também fiquei curioso de saber coisas da professora, que eu admirava muito a professora, e eu perguntava para ele que era filho dela, né? E ela dizia, ele dizia, né? Não, minha mãe, não sei o quê, e contava um monte de história bonita dela, né? E aí, como ele vendo minha situação, ele se tornou quase que um protetor meu. Como ele era maior, ele era da 4ª série, eu estava na 2ª, né? Então, ele fazia uma certa proteção minha, além de ser filho da professora, ele também era maior do que os outros meninos que me passavam rasteira, que dava cascudo, essa coisa toda, né? E então, foi ele que disse, não, tu tá precisando, então eu vou te indicar lá, e me levou lá nessa madame. E a madame fazia o seguinte, mandava eu distribuir uns panfletos, né? Eu ia lá para o mercado ali do centro, e ela dava aquele pacote e dizia, dependendo do tanto que você entregar, eu vou lhe dar uma certa quantidade de dinheiro, né? E aí muitas vezes me deu vontade de pegar aqueles papéis, jogar no lixo, né? E chegar e dizer que entreguei tudo, mas eu ficava com medo dela saber, né? Porque ela ela lia carta, lia mão, né? Então eu fiquei com medo. Então esse foi um dos primeiros empregos. Mas logo em seguida, meu irmão, que era carpinteiro, fez uma caixinha de engraxar e eu comecei a sair para engraxar. Depois vendi picolé, né? Picolé eu vendi muito no bar do Luiz Rubinho, que era o pai de um ex-colega meu aqui, que é professor da universidade, Carlos Alberto, que já faleceu, né? E a grande disputa era você conseguir uma vaga para vender picolé no bar do Gatinho. O bar do Gatinho era mais chique, tinha umas formas que eram protegidas por plástico, o picolé não derretia tanto, né? Enfim. E aí a gente tinha uma disputa para isso. Bom, então, é um período que eu fiquei de 68, quando eu vim para Rio Branco, até 71, foi essa vida da rua, de trabalhar na rua, vender bolo,
laranja. Meu irmão fez um carrinho de madeira, né, que era bem leve. E ali onde hoje é o bairro das Placas, inclusive moro lá, né, tinha um laranjal como é que era o nome do dono lá, rapaz? Depois eu lembro. E aí, Dionísio, laranjal do Dionísio. Do Vale. Do Vale. Aí, eu comecei a fazer isso, ia para a escola de manhã e à tarde eu pegava um carrinho de mão, ia lá, né, comprava uma quantidade determinada de laranja e ia vender. Nessa venda de laranja a gente vendia assim, ganhando praticamente o dobro, né? Teve uma outra estratégia também que eu descobri, convivendo com os meninos da rua, que era, por exemplo, tinha um trabalho muito intenso no Porto de Rio Branco. Aí tinha uma senhora lá no Mercado do Bosque que vendia os pedaços de bolo, um pedaço grande de bolo. Aí a gente comprava aquele bolo, vamos supor que fosse hoje, por R$2, né? Aí cortava o bolo no meio, né? E ia lá na beira do rio e vendia cada pedaço por R$2. Então assim a gente ganhava o dobro, né? Então nós conseguimos fazer muito isso, né? Eu e mais uns 2 colegas que estavam próximos de mim, né? Então essa vida eu fui levando até 1971. Exatamente, acho que 28 de junho de 1971, o meu irmão já estava trabalhando como tipo agente administrativo na Secretaria de Educação. E o Aurélio Gélio tinha sido designado para organizar a Universidade Federal do Acre, organizar uma universidade. E aí então meu irmão passou a ajudar, tipo um atendente de uma salinha que ficava do lado da sala que ele trabalhava, que era um mimeógrafo lá do antigo, era o Instituto Lourenço Filho, né, da Escola Normal. E aí então meu irmão começou ali a trabalhar com o Aurélio Gélio já na formação do projeto de universidade. E quando depois eles foram para uma casa de madeira, onde hoje é a Secretaria da Fazenda, né? E meu irmão trabalhando com ele e tal, tudo mais, outras pessoas foram entrando. Tinha um primo meu que também foi trabalhar na universidade. E no dia da mudança da Casa de Madeira para o Palácio da Cultura, que era um prédio feito no governo do Jorge Calumni, né? O meu irmão me chamou para ajudar a limpar os móveis, para organizar lá, que estava vindo os móveis no caminhão, e a gente ia arrumar os móveis lá. E eu fui. Eu sempre lembro desse dia porque eu fui com meu irmão, ele andava de bicicleta, eu fui na bicicleta, e para mim aquilo foi muito frio, porque estava garoando. Agora não garoa mais aqui em Rio Branco, né, mas garoava, né, no frio danado, em final de junho. E aí eu lembro bem que a gente foi para lá. Eu, então, passei o dia todo lá fazendo isso, não deu para terminar. No outro dia também eu fui, aí fui no outro dia, e aí, então, o Aurélio Gélio conversou com meu irmão que ia dar uma ajuda para mim e tal, continuar. E aí findou que eu fiquei lá, né, trabalhando, e no final do mês eles pagavam tipo um recibo, né? Então eu fiquei assim, de junho de 1971 até janeiro de 1972. 72, então, eles fazem o meu contrato, né? Eu tenho nesse momento 15 anos de idade, e aí, a partir de lá eu fiquei na Universidade Federal do Acre, né? Até hoje eu estou aqui na Universidade Federal do Acre. Bom, essa minha entrada na universidade, né, eu considero que foi uma entrada triunfal, foi decisivo para mim. Porque ali, como se diz, eu fui jogado para os lobos, mas os lobos bons, né? Porque eu fui conviver com as pessoas mais intelectualizadas, né, que tinha aqui. E aí depois, mas eu fui como auxiliar de servente de limpeza, né? Eu limpava ali a frente do prédio todinho, e quando terminava de limpar, eu ia então lá para a reitoria para atender o chamado, né? Fazer serviços, ir a correio, levar correspondência nos órgãos do governo e tal, levar recados, né? E quando eu falo dos recados, eu lembro de um fato interessantíssimo, sabe? Que uma vez o Aurélio Gélio pediu que eu fosse levar um bilhete para o doutor Jorge Araquém. E aí eu fui, né? Ele estava na casa dele. Aí quando eu fui, entrei, tinha uma senhora limpando lá. Eu tenho uma encomenda aqui para o doutor Jorge Araquém, mas do professor Aurélio Gélio, ele disse que é para entregar em mãos. Não, tá, pode entrar. Eu entrei, né?
Quando eu entrei, eu vi aquele homenzão grande, né? E aí já com aquela vozeirão dele, né? Entra, né? E aí eu já fiquei meio assustado. E eu olhei, só tinha livro, ele estava no meio do livro, era rodeado de prateleira a mesa que ele estava, né? Aí eu pergunto ingênuo, mas sempre é bom repetir. Aí eu perguntei, o senhor já leu todos esses livros? Aí ele disse, em parte, né? Aquela vozeirona dele. E aí então foi se caminhando assim por uma prateleira, né? E pegou um livro e me entregou. Né? Aí eu olhei, tal, interessante e tal. Aí fui devolver para ele. Eu disse, não, você leve que é para você ler. Né? E aí então eu levei, até hoje eu tenho esse livro. É um livro do Craveiro Costa, A Conquista do Deserto Ocidental. Então, depois de muito tempo, quando eu fui em 89 entrar na academia, a cadeira que me foi dada foi exatamente a cadeira do Craveiro Costa. Né? Então, achei isso muita coincidência. Então, nesse ambiente da universidade é que eu passei a conhecer um monte de pessoas intelectuais, dirigentes do Estado. Né? Eu tinha o privilégio de ir levar coisa para o próprio governador. Né? Por exemplo, eu lembro que o Dantinhas, uma vez, o Aulio mandou um bilhete também, esses bilhetes que até hoje eu não sei bem do que tratavam, mas imagino que possa ser, né? Para entregar Aí eu disse para ele, mas professor, é o governador, eu não tenho que entregar no lugar. Não, pode ir que ele está sabendo, vai ir. E eu fui recebido, ele mandou sentar, né? Perguntou se eu não queria água, né? E eu achei interessante, porque depois ele escreveu um bilhete de volta e mandou para o Aligério, né? Eu achei, nesse momento eu me senti o homem mais realizado do mundo, né? Porque ter essa oportunidade. Então, eu passei a ter contato direto com as pessoas, né? Eu lembro de uma cena que eu ficava impressionado, por exemplo, era o doutor Imal Galvão, que foi ministro do Supremo Tribunal, né? Ele era professor da universidade, e ele chegava ali no balcão, uma maletinha, aí dentro da maletinha tirava uma máquina, que era uma máquina da datilografia, e sentava ali, botava um extenso, quando vinha fazer as provas, né? No balcão da Xerox, não é Xerox, era mimeógrafo, e ficava conversando com o meu irmão, olhando lá para o meu irmão, que trabalhava no mimeógrafo, e datilografando. E eu ficava aquilo ali, olhando, impressionado com aquele negócio, como é que o cara estava digitando, datilografando uma coisa, olhando para o outro canto, né? E, enfim, como é que era aquilo? Foi numa cena dessa que eu resolvi fazer o curso de datilografia. Então, para fazer o curso de datilografia, isso foi decisivo também na minha vida, porque foi lá com a dona Amanda, e ficava no caminho. Na cabeça da ladeira da maternidade tem uma entradazinha, né? E ali tinha a escola da dona Amanda, né? Que ela era esposa de uma pessoa que era da polícia, da guarda territorial, um negócio assim, da antiga guarda territorial. E aí, assim, e também a minha habilidade foi muito pouca de datilografia, era 1 hora, né? Eu saía da universidade 12 horas para almoçar, ia para a dona Amanda, fazia os exercícios lá da datilografia, ia em casa, almoçava e voltava para 2 horas, já está de volta. Aí também eu tive uma oportunidade muito grande, lembro que fosse hoje, um funcionário da universidade trabalhava na secretaria, com a dona Risoleta, né, que era secretária, né? Eles me davam a oportunidade de eu mexer nas máquinas, sabe? Então, quando eu estava lá, ia levar cafezinho para eles, e eles deixavam o Brasil e o Otto Guimarães, eu lembro muito bem, que faleceu num desastre de avião. E aí, então, eles permitiam que eu pegasse naquelas máquinas para datilografar, para treinar, e muitas vezes eu treinava ali, tá? Bom, aí foi quando eu comecei a ter um relacionamento maior com o pessoal que mexe com a intelectualidade. Por exemplo, andando por aí, já nos anos 74 para 75, eu conheci o professor Clodomir Monteiro, que soube lá que eu andava escrevendo uns versos, tá? E o Clodomir foi quem me convidou para o tal movimento acreano de cultura e depois uma escola de poetas, enfim. Aí foi quando eu comecei também a entrar nesse mundo de escrita, mas também já vinha me envolvendo com a questão das comunidades de base, da igreja, onde lá a gente sempre fazia muito cânticos e cânticos, né? E ouvia músicas
normalmente músicas de protesto, lia jornais, notícias, né? E aí eu comecei a me envolver com o mundo das letras. Nesse movimento todo, já fazendo algum teatrinho dentro dos grupos de jovens, que eu me envolvi com os grupos de jovens, fui dirigente do JAC, eu conheço então o pessoal do ECAJA, né? Que é onde meu irmão também participava do ECAJA, o Adalberto Queiroz, o Teixeirinha, né? O Antônio Ivan, e meu irmão estava por lá, e foi quando então eu fui convidado para fazer, acho que eu fiz 2 filmes lá com ele, né? Que foi uma experiência muito boa, né? Eu acho que é Fracassou Meu Casamento e O Amante da Fortuna. Não é? A Luta em Busca do Amor e O Amante da Fortuna, né? Aí, então, foi uma experiência muito boa e logo em seguida eu ingressei diretamente no teatro, né? Aí no teatro eu fui mais forte. Além do movimento literário, com Clodomir, por exemplo, publicava no Contexto Cultural, que era uma página cultural que o Clodomir coordenava, né? Mas eu publiquei em outros lugares, em Rondônia, na Argentina, no Chile, publiquei inclusive na Espanha, né? Um caderno literário que tinha lá, eu cheguei a publicar, né? Não só poesia, como também contos. E aí, então, o Clodomir, nesse movimento, criou também um programa de televisão que se chamava Dimensão 4, né? E eu participei desse programa Dimensão 4, talvez em alguns programas, né? Que era um programa que apresentava, eu acho que a Dimensão 4 se referia a cinema, teatro, literatura e música, era um negócio assim, né? Por isso Dimensão 4. Na TV Acre, né? Na TV Acre. Então foi também uma experiência muito boa, né? E então, nessa trajetória intelectual, a minha atuação no chamado Grupo Semente de Teatro Amador, essa aí foi decisiva porque depois nós conseguimos um financiamento da Funabem, de Fundo Perdido, e construímos um teatro ali na estação, Teatro Horta. Então esse teatro foi um marco, para mim foi um marco assim, na cultura, não só no movimento teatral, porque nós trabalhávamos lá com várias artes, né? Nós chegamos a ter em torno de 45 artistas lá dentro produzindo, né? Desde a capoeira, a música, né? A pintura, e o teatro. Cinema, por exemplo, cinema, que eu acho que dali surgiu um grupo, né, de cinema que se tornou muito importante, com o Silvio Margarido na frente, né, e outros meninos, tá? O Bínio, né, Bínio, Branco, Fernando, né, eram pessoas que foram muito significativas naquele momento, né? E aí o Teatro Horta, ele deu um sentido mais amplo na questão teatral aqui no Acre, sabe? E aí foi muito bom isso aí tudo, mas quando deu em 81, nós não tínhamos mais como manter o teatro, e findou que nós largamos tudo e depois derrubaram, enfim, acabou com tudo lá, né? Mas é nesse movimento todo que eu também passo a ser professor, professor do ensino médio, né? E depois, quando eu termino o curso em 82 na universidade, eu fico atuando em alguns projetos de pesquisa, né, com professores daqui da universidade, e quando dá em 85 eu entro na universidade, né, como professor substituto. E aí e fico trabalhando um bom tempo, e em 89 eu vou ser efetivado aqui como professor efetivo da universidade. Hoje. Então hoje eu devo ter mais de 50 anos de serviço público, né, e ainda continuo trabalhando aqui. Não sei até quando, mas por enquanto a lei permite que eu vá até os 75, né? Mas eu recordo que a minha entrada na universidade, em plena ditadura militar e tal, tudo mais, foi um espaço onde eu pude construir, mesmo com todo o processo de repressão. E aí tem alguns episódios, por exemplo, em 79, né, eu fui processado, né, e demitido da universidade, né, fui demitido. E aí eu fiquei na universidade porque eu fiquei como estudante e atuando em projetos. Mas eu fui por um período aí demitido e voltei como professor, né? Mas eu fui processado no SNI e houve um movimento muito forte aí que deu uma tensão muito grande nessa coisa toda, né? Então é isso. Hoje eu estou, além de estar aqui na universidade como diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, no segundo mandato, estou completando 8 anos aqui. Eu também agora, numa parceria aí com outros colegas, com o Adalberto Queiroz na presidência,
nós assumimos também a secretaria da Academia Criana de Letras. A Academia Criana de Letras eu já estou, como falei antes, desde 89, né? Mas somente agora eu fui me envolver com a direção e estamos aí vendo se a gente dá uma expansão maior para a academia, dá mais visibilidade, né? Ver se a gente consegue, né, expandir a ação dela para o interior, para os municípios, enfim. É isso que nós estamos pensando fazer e eu acho que não tem jeito. Por mais que eu tenha entrado na parte acadêmica, científica e tal, fiz isso e acho que fiz muito bem, né? Mas eu tenho esse pé na cultura que não tem jeito. Eu vou continuar, tem uma série de livros que eu estou organizando e quero publicar, né? Mas mesmo assim eu quero continuar. Por exemplo, ontem eu participei de uma banca para professor titular em Santa Catarina, de um colega nosso que era daqui da universidade, né, o Marco Montezuma. Então essas coisas eu penso continuar fazendo, mas vou ter que arrumar tempo também para publicar as coisas que eu já escrevi, né? Recupera Rio Branco. Não só essa rua, como o bairro Taquari como um todo, há 20 anos não recebia um tratamento como está sendo recebido hoje. Essa ideia da prefeitura, limpar tudo, ajeitar nossas ruas. Rapaz, era o sonho, né, dos moradores daqui do bairro. Durante o tempo que eu moro nessa travessa, é o primeiro benefício que essa travessa está recebendo. Há mais de 20 anos não viu máquina aqui nessa rua. Inclusive não tinha meio-fio, agora já estão começando a fazer E meio-fio. agora foi bem feito mesmo o serviço. É isso que nós queremos no nosso bairro. Prefeitura de Rio Branco. Produção, emprego e dignidade.